Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca, que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Na manhã de segunda-feira, Jesus tem um encontro com os judeus. Estão procurando Jesus. E Jesus vai começar fazendo uma reprovação. Vai fazer uma correção dura para com o povo. Procuram-no, como tantos hoje em dia, não porque viram o sinal que ele realizou, mas que sinal? Jesus fez o povo sentar-se na relva, como o pastor do Salmo 22. Jesus multiplicou o pão. Ele fez as ovelhas descansarem em verdes pastagens, preparou uma mesa para os fiéis, multiplicando os pães, assim como Moisés no deserto. Antes tudo isso, queridos irmãos e irmãs, o povo ainda pensou em Jesus como um profeta que Moisés prometera. Mas infelizmente não passou disso. Aí Jesus vai fazer uma reprovação. Aqueles que estão procurando Jesus simplesmente porque comeram o pão. Assim como tantas pessoas hoje procuram Jesus para ganhar benefício, querem fazer um comércio com Deus. Alguns procuram Jesus de igreja em igreja, de religião em religião. Estão em busca de sinais. Queridos irmãos e irmãs, o povo ainda vai perguntar a Jesus: que sinal o Senhor realiza? Que obra fazes? Queridos irmãos e irmãs, alguns procuram Jesus de modo cego, estão perdidos, não estão convictos ainda. Jesus está tentando guiar esse povo a uma compreensão à luz da fé. Jesus vai fazer uma reprovação porque esta multidão não entendeu ainda a pessoa de Cristo, a sua identidade, a sua missão. Queridos irmãos e irmãs, eles vão fazer uma pergunta a Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Não é o momento de se colocar diante do Senhor com esta indagação. O fazer ainda não é importante. Antes do fazer está o ser do discípulo. E essa multidão ainda não se identifica como discípulo de Jesus porque lhe falta a fé.
Antes da nossa atividade, antes do nosso serviço, antes do nosso fazer, nós devemos desejar estar com Jesus para Ele cuidar do nosso ser. E lembre-se que na sua vida cristã, Deus se preocupa muito mais com você, com o seu ser, com a sua pessoa, do que com o seu fazer. O ser antecede o fazer. Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. É admirável a resposta de Jesus. Assim ele está dizendo que a tua obra de cristão já não é cumprir a lei, mas está muito além de cumprir, de fazer. Está no crer e amar Jesus. O fazer é importante, mas antes você tem que crer em Jesus, amar Jesus. Daí sim, tudo vai concorrer para Cristo. Também as suas obras, também o seu fazer. Irmãos e irmãs, tudo deve ser feito por amor e na fé de Jesus. Assim as nossas obras, o nosso fazer serão aceitas pelo Senhor. Mas eu não posso agir sem fé. Vamos ofertar a Jesus o nosso coração para que Ele continue cuidando de nós, cuidando do nosso ser, para que Ele possa iluminar o nosso fazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.